Saudações, pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos novamente ao canal. Eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo. Eu acredito que isso fez com que muitas pessoas aí saíssem do canal também. E um recado bem rápido aqui em relação, antes da gente iniciar o assunto principal, eu vou postar vídeo semanalmente. Então, dentro dos assuntos referente às leis sistêmicas, a todo esse universo das constelações, acredito que é um assunto que está em voga e que tem muita coisa ainda para se falar e principalmente para aqueles que ainda não entendem e querem realmente saber, né, sobre as leis sistêmicas, como que elas funcionam, como que essas leis elas agem na nossa vida e muitas pessoas ainda têm dúvidas, principalmente com as constelações. Infelizmente, as constelações elas estão sendo banalizadas justamente por conta de pessoas que não são profissionais na área. Eu creio que existe muita coisa na internet falando mal das constelações, porque, na verdade, infelizmente, há pseudoterapeutas nessa área. Então, a pessoa faz um curso de 2 dias, acredita que já está apto a constelar, mas não entende nem as 3 leis sistêmicas, né, que é a base das constelações. Então, eu venho trazer para vocês essa descoberta do Bert Hellinger, né, que são as 3 leis sistêmicas, o pertencimento. Aí eu começo sempre com o pertencimento, né? Então, o pertencimento, o equilíbrio e também aí a hierarquia, né? Então, são 3 leis básicas onde o Bert Hellinger desenvolveu a sua terapia. Eu vou chamar aqui de processo terapêutico. É um conjunto de ferramentas. Então, as constelações, elas se tornaram, é claro, algo bem diferente de quando o Bert Hellinger iniciou, né? Isso vai ficar para outro vídeo, mas acredito que é importante também saber que toda terapia, todo estudo, ou a tendência é sempre aprimorar. Assim aconteceu com a psicanálise, com a própria psicologia, com todas as áreas da medicina, e isso aí é um fato inegável. E acontece também com as constelações. Hoje a gente vê as constelações em todas as áreas da vida, né? Nas empresas, nas escolas, na saúde, na área da saúde, que é principal terapia, né? Que visa ali amenizar, a identificar todo esse emaranhamento sistêmico, né? Emaranhamentos são conflitos sistêmicos, conflitos dentro da família. Então, requer realmente aí um conhecimento profundo, tá? Mas antes, né, já que você está passando aí nesse canal, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Então, como eu estava falando, as leis sistêmicas, elas são os princípios naturais, né? Elas organizam os nossos sistemas humanos, os sistemas familiares, principalmente. E a constelação familiar ela iniciou com essa proposta de identificar qual é a influência de nossos antepassados com a nossa vida atual. E o Bert Hellinger, quando criou todo esse sistema, quando criou toda essa metodologia, ele identificou 3 leis principais, que é o pertencimento, ali onde todos têm que pertencer. Eu já vou falar sobre as 3 leis com profundidade, o equilíbrio entre dar e receber e também a ordem ou hierarquia, tá? Então, o sistema familiar é uma rede, é uma grande rede onde nós estamos conectados com o nosso passado. Então, tudo que acontece com os outros membros, mesmo que eles não estejam mais aqui, ou seja, os membros os nossos antepassados, influenciam a nossa vida atual, tá? Então, vou começar pelo pertencimento, que é a primeira lei, é que todos fazem parte da família. O pertencimento diz que todos fazem parte da família, todos têm o direito de pertencer, tá? Isso sem exceção. Por quê? Eu sempre falo que aqui não há julgamento, tá? E isso também tem que ser bem explicado, porque é algo que utilizam contra as constelações familiares.
Então, sempre que eu ouço alguém falar assim, ah, mas ele me causou muito mal, né? Infelizmente, eu sofri abuso quando era criança, então eu tenho que aceitar essa condição. Não é isso, tá? Não é isso. Isso tem que ser muito bem explicado. Dentro das leis sistêmicas, o pertencimento significa que as pessoas, todos os nossos parentes, pais, irmãos, tios, tias, avós, bisavós, nós, todos a nossa árvore genealógica, eles pertencem. Então, são pessoas, até as pessoas que não chegaram a nascer, né, como os abortos espontâneos, eles fazem parte da nossa família. Então, que as leis sistêmicas, elas são leis como a gravidade, eu sempre falo isso também, eu falo um pouco no meu curso, né? Que é uma lei como a gravidade. A gravidade, ela é uma lei para todos. Todos nós estamos submetidos a ela. Então, independente se você é velho, homem, mulher, se você pular de um lugar alto, de um prédio, por exemplo, você vai sofrer as consequências. Isso é fato. Aqui eu trago a mesma proporção da lei, tá? A lei ela vai agir independente da sua idade, independente daquilo que você é, tá? Então, ela vai agir na nossa vida, tá? Então, aqui eu não estou excluindo aqui o fato de que essa pessoa que causou o mal para o outro, ela não deve ser ser responsabilizada. Ela tem que ser responsabilizada, tá? Pessoa que causou o mal, seja ele qual for, ela deve ser responsabilizada. Aí, dentro da lei, dentro dos fatores, eu não estou aqui para julgar. O que eu quero dizer é o pertencimento. Eu trago o pertencimento como uma principal lei. Eu sempre faço isso, né? Dentro dos meus cursos, das minhas palestras. O pertencimento, ele diz que todos nós pertencemos, todos nós temos o direito de pertencer, tá? E pertencer não significa que você vai concordar com a pessoa, vai amar aquela pessoa. É simplesmente o fato que ele pertence à sua família e isso não vai mudar. Não adianta você excluir a pessoa, ela vai continuar pertencendo à sua família, tá? Então, um tio lá que foi vou trazer aqui algo bem drástico, tá? Um tio que causou muito mal a outra pessoa, né? E tem que tomar cuidado aqui com o YouTube para dizer certas palavras, mas ele ali fez com que a pessoa, né, foi de arrasta para cima. Então essa pessoa, ela realmente tem que ser ali penalizada pelo que ela fez. Porém, ela vai continuar, esse tio que causou esse fato, ele vai continuar sendo seu tio. É isso, tá? Não que você tenha que amar ele, aceitar o que ele fez, nada disso, tá? E todos nós temos na nossa família alguém que cometeu um ato, né, de atrocidade muito grande. Então não tem como fugir disso, tá? O que eu estou trazendo aqui é algo sem julgamento, algo neutro para que vocês possam entender. E é isso que, infelizmente, não é feito, tá? Isso que muitos não fazem e a internet está cheia aí de pessoas falando sobre as leis sistêmicas, só que, infelizmente, não explicam o que é, né? E para que veio. E aí entra toda uma confusão. Ah, então eu tenho que perdoar aquela pessoa? Não, nada disso, tá? A lei do pertencimento ela diz que todos têm que pertencer, é isso, tá? Então, dito isso, quando alguém é excluído, né, o pertencimento, ele vamos dizer assim, quando você exclui alguém, essa pessoa, aí quando você tem vergonha dessa pessoa, quando você exclui, quando você briga com essa pessoa, quando você tem um julgamento, quando você não quer mais falar com ela, você está excluindo. E o sistema sempre vai encontrar aí uma forma de trazer de volta essa pessoa, porque é como a gente aprendeu na escola, né? Lá no ginásio, na minha época era ginásio, né? Não sei se tem ainda, mas a gente tem essa consciência de que todo o universo, né? Nós pertencemos a um meio, né? Eu vou trazer aqui para a nossa realidade.
Todos nós pertencemos ao planeta Terra, independente aquele que é o Sol nasce para todo mundo. Então, o bandido, o assassino, né? A pessoa que faz o mal, ela também está no mesmo planeta que nós estamos. Então, ela pertence ao meio. E essa pessoa pode ser muito próxima a nós, e nesse caso, a nossa família. E quando nós excluímos do sistema, o sistema tenta trazer de volta, porque ele não aceita ali a exclusão, tá? E isso pode acontecer de forma inconsciente até. Consciente ou inconsciente. Então, eu vou trazer um exemplo simples aqui, tá? Vamos supor que um pai ali, ele excluiu o seu pai, excluiu alguém da sua família. O filho, né, por sua vez, ele vai, pode ser que ele não se encaixe na família sem motivo aparente, então ele sente que não se encaixa na família, né? Ou alguém que repete a história de um tio, por exemplo, né? Como eu trouxe aqui o exemplo de um tio que todos evitam falar. Então, ninguém quer falar daquela pessoa, por quê? Porque ele cometeu um ato, né, um ato muito grave, e isso, né, ali realmente foi uma exclusão, e essa pessoa, esse filho, ele vai seguir os mesmos padrões desse tio, tá? Eu sugiro que vocês assistam o filme Viva a Vida é uma Festa, tá? E ali fala de exclusão e por que quando você exclui, sempre alguém, né, o sistema vai arrumar ali, de certa forma, vai colocar situações no destino dessa pessoa para que ela siga o destino daquele que foi excluído, tá? Então, assim, não se deve excluir ninguém, tá? Não é que você tem que aceitar, tá? Aceitar o que ele fez, perdoar, não é isso. Mas ele pertence, tá? Ele está lá. Então, todos nós temos aí alguém na família que cometeu um ato, né? Infelizmente é assim. E nós não devemos julgar, porque não sabemos o que aconteceu, não estávamos lá, e isso aconteceu no passado. Então, ele pertence e o passado é o passado. Você deve saber que todos nós temos aí em nosso DNA todas as nossas gerações. Tá legal? Então, a segunda lei, aí eu quero falar, é o equilíbrio. É a parte daquele que você doa algo para a pessoa e a pessoa te retribui, tá? É como um vendedor, né? Tem um vendedor que eu esqueci o nome agora. Ele trabalhava com venda de carros, né, nos Estados Unidos. Eu acredito que essa história é bem conhecida. E ele dava um brinde, né, para a pessoa. E a pessoa se sentia ali incomodada de alguma forma. Essa pessoa ia atrás desse vendedor para comprar o automóvel, né? E é assim que também funciona muito bem no marketing hoje em dia, nas vendas, tá? E por que que isso acontece? É o equilíbrio, tá? Um relacionamento, principalmente, precisa de equilíbrio para ser saudável. Então, quando uma pessoa dá mais do que a outra, há um vínculo aí fica pesado. Então, sempre que você, principalmente entre casais, pessoal, o que acontece? Quando um dos cônjuges ou, né, um dos pares ali se sente realmente desmotivado, sobrecarregado, por quê? Se você perguntar para essa pessoa o porquê que ele se sente assim no relacionamento, ele vai falar assim: ah, eu faço de tudo para a pessoa, mas eu não tenho nem metade do que eu faço de volta. E isso acaba ali desgastando o relacionamento, porque alguém está doando demais, mas não está tendo a retribuição de volta. Então, dentro de um relacionamento aqui, que eu trago, uma situação de um relacionamento, pode ser que haja traição, pode ser que haja ali o distanciamento dessa pessoa, a separação, tá? Não estou falando que, mais uma vez, não estou falando que ali a pessoa trair é algo certo, não é isso, tá? É super errado. Mas acontece porque é algo inconsciente também. Então, dentro de um relacionamento, tem que ter equilíbrio de troca, tá? Sempre que você doa algo, você quer a retribuição, tá? Então, casamento, quando um cuida demais do outro,
né? Isso acontece, aconteceu comigo também. Eu tô trazendo aqui que eu já vivenciei muito isso, tá? Não no atual casamento, mas o outro não retribui, você se sente totalmente, assim, é pesado, é difícil. Você pensa todo momento, poxa, não, eu faço de tudo, mas, sabe, não, parece que não adianta nada, sabe? Então é uma situação muito, muito complicada para a pessoa que está em desequilíbrio, tá? Então, nós temos aí, com desequilíbrio dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, seja ele, né, seja qual for o relacionamento, nós sempre temos que ter o equilíbrio. Dentro do trabalho também, equilíbrio, né, entre ali, entre a sociedade, né, o seu amigo, por exemplo, se você tem uma amizade com alguém e você doa demais para essa pessoa e essa pessoa não retribui também dentro da amizade, vai acontecer a mesma coisa. A pessoa vai se afastar de você ou você vai se afastar dessa pessoa, tá? Dentro do trabalho é assim, né? Dentro de casa é assim. Então, tem que ter equilíbrio em tudo. Saber quando você vai retribuir e por que está retribuindo. Poxa, essa pessoa fez algo para mim, deixa eu retribuir na mesma, né? Na mesma proporção, ou um pouquinho a mais, para que ela de fato fale, nossa, né? Acontece isso no casamento. O casamento é uma dança, né? Eu mesmo, assim, quando a minha esposa, né, a Cris, quando ela me dá algo, eu sempre dou algo a mais para ela. E aí ela recebendo esse algo a mais, ela vai me retribuir com algo a mais. E assim, a retribuição não fica estática, né? Não é igual uma gangorra, tá? Então a gangorra quando tá aqui em cima, aí ela vai baixar e assim fica aquele movimento, tá? É necessário isso, tá? Dentro de um relacionamento. Nada pode ficar estático, senão fica parado também entre um e outro e não recebe. Isso há um pequeno desequilíbrio dentro do equilíbrio no casamento, tá? Mas isso falo em outro vídeo, que é um pouco mais complexo, né? Eu vou falar sobre relacionamento. E a última lei que o Bert Hellinger nos trouxe, né, identificou, na verdade, não é que nos trouxe, ele identificou essas leis e formatou a constelação dentro das constelações familiares, tá? E a ordem, né, que aí cada pessoa tem o seu lugar na família. Então a gente quando vai olhar no quadro que tem uma árvore genealógica, eu estou olhando aqui para frente que tem um quadro de árvore genealógica, você vê que existem os antepassados e a árvore genealógica vai passando até chegar em você. Quando chega em você, chega no seu irmão e ali, né, ele faz alinha todas as pessoas que estão na base, tá? Mas quem veio antes tem precedência. Ou seja, quem veio antes tem precedência de quem veio depois, eles são maiores, não no sentido de rebaixar a outra pessoa, é outra coisa também que as pessoas confundem muito. Ah, então ele é maior do que eu sou inferior. Não é isso. É maior por precedência. Nossos pais são maiores. Os pais sempre serão maiores que os filhos, né? O irmão mais velho, ele por precedência, porque ele veio antes, vai ser maior do que o irmão mais novo, tá? Então, em certas circunstâncias, não tem como o irmão mais novo ele ter ali, vamos dizer assim, um controle ou uma dinâmica de querer ensinar o irmão mais velho, porque o irmão mais velho veio antes. Então, sempre acontece instintivamente do irmão mais velho, por exemplo, ensinar, proteger o irmão mais novo. Isso acontece instintivamente. Mas quando acontece o contrário, aí você se coloca no lugar do outro, tá? Eu quero trazer um exemplo aqui que foi meu, que aconteceu comigo também, que eu tomei o lugar do meu pai, tá, na hierarquia. Então eu cuidei do meu pai, uma certa época que ele ficou doente, e nessa época ele não conseguiu trabalhar. O que acontece? Ele trabalhava, então meu pai tinha família, minha mãe, minha irmã, a família dele. Quando meu pai adoeceu, eu tomei o lugar dele, porque eu não tinha consciência dessas leis sistêmicas e praticamente eu falei para ele assim: olha, pai, já que você não pode trabalhar, eu trabalho no seu lugar. Então, o fardo que você está carregando, pai, pode deixar que eu carrego. Só que a gente nunca consegue carregar ali o destino dos nossos pais. O filho nunca vai conseguir fazer isso. Quais foram as consequências disso? As consequências foram as piores. Por quê? Meu pai, eu tinha um emprego onde todo o dinheiro que entrava esse dinheiro era destinado à minha família agora.
que era minha mãe e a minha irmã. E meu pai também, e eu não conseguia juntar dinheiro para mim. O meu relacionamento, eu não conseguia me relacionar com outra pessoa, porque eu estava me relacionando ali inconscientemente. O meu relacionamento agora era com a minha família, e a minha mãe se tornou, entre aspas, aqui, tá, pessoal? A minha esposa, né? E a minha irmã, a minha filha, porque eu tomei o lugar do meu pai, tá? Vocês podem estar falando assim, ah, mas isso é um absurdo, né? Não, não é um absurdo, tá? Muitas pessoas fazem isso e é inconsciente. E percebam, quando a pessoa se coloca no lugar do pai ou da mãe, a vida financeira não vai bem, os relacionamentos não vão bem, até ali a questão social também não vai bem, porque eu estou no meu lugar errado. Tá? Eu me coloquei acima do meu pai, acima da minha mãe. Isso acontece com julgamento, né? Às vezes o filho fala assim, eu exclui o pai, exclui a mãe por julgamento e fala assim, meu pai não sabe fazer nada, minha mãe não sabe, não tem condições de cuidar de si mesma, tá? Tomar cuidado com isso também, porque uma questão é cuidar do pai não é tomar o lugar dele ou da mãe. Não é tomar o lugar dela. Você vai ajudar como filho, sempre com aquele pensamento: eu sou o menor, eu estou auxiliando o meu pai, auxiliando a minha mãe, mas eles têm condições de cuidar de si mesmo, tá? Então, tomar cuidado com essa situação, porque todos nós, em algum momento, nos colocamos nessa situação. E foi o que aconteceu comigo. Então, praticamente todas as leis aqui, em algum momento eu estive fora do meu lugar, eu excluí, eu estava fora de ordem, eu acabei também, o dar e receber em algum momento, também isso foi quebrado, tá? Então, tudo isso, o que eu passo aqui nesse vídeo, nas aulas também, são questões que eu passei, eu vivenciei e utilizo ali na minha vida. Depois que eu aprendi as leis sistêmicas, tudo começou a fazer sentido. Então, o meu entendimento é que quando eu comecei a respeitar as leis sistêmicas, não é seguir ali, não é que eu comecei a seguir uma regra rígida, né? Ali todo momento pensando, pisando em ovos, não é isso, mas é reconhecer o lugar da minha mãe, meu pai é acima de mim, ele sempre vai ficar. Meu pai, por mais que ele teve problema, por mais que meu pai fizesse o que ele fez e em alguns momentos eu não aceitava o que ele fazia, mas ele é meu pai. Então o respeito vem antes. Respeitar o pai e a mãe. Ah, André, mas eu apanhei muito do meu pai. Meu pai abusou, minha mãe abusou. Enfim, são situações, mais uma vez eu trago aqui, não é querendo ali, a situação não é você julgar o fato, tá? Não estou aqui para julgar. Não é necessário que você perdoe o que aconteceu no passado, mas sim entender como essas leis sistêmicas, elas impactam a nossa vida atual. Quando você começa a entender, você é como se livrasse de um fardo, reconhecer o lugar de cada um, deixar o amor fluir, tá? Ah, mas como que eu vou amar um pai que me batia quando eu era pequena, André? Tudo bem, não tem como amar, mas aceite que isso aconteceu, coloque-se no seu lugar e ali você vai ter muito mais leveza para aceitar a situação, tá? É claro que eu estou trazendo aqui situações leves, tá? Existem situações muito mais complicadas e pesadas que não tem como trazer aqui no vídeo do YouTube, mas a gente pode entender que essas situações, a pessoa, ela realmente precisou ali de um tratamento psicológico, quem cometeu essa situação realmente tem que pagar por isso, mas o que eu estou trazendo é uma forma de enxergar que você pode viver com muito mais leveza entendendo essas leis sistêmicas, tá? E principalmente aqueles que nunca vivenciaram isso e só porque brigou com o pai e com a mãe já está excluindo, né? Então, já tá. Quem exclui o pai, exclui 50% de si mesmo, exclui a mãe 50%. Então, quando você exclui os dois, sobra o que de você? Então, assim, às vezes você nem passou por isso, né? Foi uma briga ali que você não aceitou por arrogância o que o seu pai fazia. Não é obrigado a aceitar o que o seu pai faz. É o que eu digo. Nem sempre eu aceitei o que o meu pai falava, que fazia, mas eu, assim, respeito o meu pai pelo que ele foi. Ele me criou do jeito que ele podia, que ele entendia.
E ele não tinha essa consciência que eu tenho hoje. E nem no momento que eu quebrei essas leis eu tinha essa consciência. Então, sempre aí começa observando quem foi na sua família, quem foi esquecido, se há algum membro que foi esquecido, se aí há um relacionamento que alguém, você pode estar vivenciando isso também. Se você está dando mais do que recebe dentro do seu próprio relacionamento, observe isso, né? São leis sistêmicas em ação, tá? Você ocupa um lugar que não é seu, dentro da empresa, por exemplo, a hierarquia também dentro da empresa, né? Às vezes eu chego de uma empresa, a pessoa está trabalhando no mesmo cargo que eu, só que ela está lá há 5 anos, eu quero tomar o lugar dela. De entendimento por precedência, ela veio antes. Então não adianta eu querer saber mais do que ela, eu tenho que me colocar no meu lugar, né? Então, assim, são situações do dia a dia que as leis sistêmicas, elas agem o tempo todo, tá? Então, quando a gente fala de, principalmente agora, constelação de empresas, né? Constelações organizacionais dentro da empresa é uma família. Então, como eu trouxe o exemplo aqui, de respeitar quem veio precedência ou a hierarquia, os nossos superiores, pode ser um gerente, um supervisor, como você está respeitando isso? Quando a gente faz uma constelação organizacional, aparece todas essas questões. Mas aí é uma outra aula a gente fala sobre isso, um outro vídeo a gente fala sobre isso, né? Então, pessoal, só para trazer aqui realmente a reabertura do canal, tá? Reabertura dos vídeos. Nós teremos vídeos semanais e aí a gente vai falar sobre todas essas questões. Vou trazer alguns exemplos também pessoais, como vocês podem utilizar essas leis sistêmicas em todas as áreas da vida, tá? E aí as leis sistêmicas, as três leis sistêmicas, elas agem no nosso relacionamento, elas estão ali no nosso dinheiro, né? Até no momento de você, na sua prosperidade, no trabalho, tá? Até a forma que a gente sente na vida, as nossas escolhas, tá bom? Então a gente vai falar no próximo vídeo. Eu vou começar a falar. Acredito que todos, né, a maioria das pessoas me pedem falar sobre a prosperidade. Então, como as leis influenciam diretamente a nossa prosperidade, tá bom? E aí a prosperidade às vezes está bloqueada na sua vida, e aí você nem sabe, né, por que está bloqueado. Então, pessoal, mais uma vez, né, não deixe de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilhe para alguém que precisa conhecer essas leis, e até o próximo vídeo.